Bom, pessoal, retomando, vamos analisar agora processo de julgamento dos governadores. Vamos examinar processo de julgamento nos casos de crimes de responsabilidade e processo de julgamento nos casos de crimes comuns. E depois vamos analisar prefeitos, processo de julgamento nos casos de crimes de responsabilidade e nos casos de crimes comuns. Então, começando com governadores de estado, processo de julgamento por crime comum. O artigo 105 da Constituição, que traz competência do STJ, lá no inciso 1, a linha A, diz: compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha A, nos crimes comuns, grife, crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e seguem outras autoridades. Para nós importa aqui governadores de estado ou DF. A única regra constitucional relativa ao processo de julgamento de governadores nós encontramos aqui no artigo 105, inciso 1, a linha A. Logo, a Constituição não traz outros procedimentos a serem observados. O STF, recentemente, na ADI 5540, anotem, muito importante, na ADI 5540, definiu que não pode Constituição estadual condicionar, sob o argumento de simetria, a instauração de processo contra governador por crime comum no STJ, a prévia autorização de Assembleia Legislativa. O STF definiu que não há essa perfeita simetria e essa exigência de autorização prévia da Câmara dos Deputados para instauração de processo contra o Presidente da República por crime comum no STF, ela é excepcional. Ela deve vir prevista na Constituição Federal a partir de norma constitucional originária. Logo, não pode Constituição Estadual condicionar o recebimento de denúncia ou queixa-crime contra governador de estado ou do Distrito Federal no STJ a prévia autorização de Assembleia Legislativa. Logo, no caso de governadores de estado e Distrito Federal, a acusação, denúncia ou queixa-crime, ela é apresentada diretamente ao STJ, não havendo aqui juízo político de admissibilidade. Cabe ao STJ exercer, primeiramente, o juízo jurídico de admissibilidade, entendendo presentes os elementos necessários para recebimento da denúncia ou queixa-crime. O STJ recebe a denúncia ou queixa-crime e instaura processo contra governador de estado. Diferentemente do que ocorre em relação ao presidente da República, não há suspensão automática das funções. Portanto, eventual suspensão dos governadores das funções vai depender de juízo jurídico a ser exercido pelo STJ. Tivemos isso recentemente no estado do Rio de Janeiro. O STJ afastou o então governador afastado, Wilson Witzel. Então veja que não é um afastamento automático como o do presidente da República, muito cuidado. Depende de um juízo a ser exercido pelo STJ. Lembrando ainda que governadores de estado, DF, prefeitos, não têm imunidade prisional. Então pode sim ser determinada prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante, crime afiançável, crime inafiançável. As imunidades conferidas pela Constituição Federal ao Presidente da República, 86 parágrafos, 3º e 4º, não podem ser estendidas para governadores e prefeitos, como já falado. Logo, recebida a denúncia no STJ, instaura-se formalmente o processo e o governador não fica automaticamente suspenso. Ele pode, inclusive, não ser suspenso de suas funções. Pode prosseguir no exercício de suas funções, ao mesmo tempo que está sendo processado perante o STJ. Logo, eventual suspensão vai depender de juízo jurídico a ser exercido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se impedindo, tampouco, eventual decretação de prisão, seja temporária ou preventiva. Não há para governadores imunidade prisional e tampouco imunidade processual. Em caso de condenação, assim como falamos em relação ao presidente da República, a perda do cargo não é efeito imediato da condenação.
O efeito imediato da condenação é aplicar a pena combinada ao crime imputado a governador. Secundariamente, como efeito imediato, a depender do crime imputado, pode sim a condenação acarretar a perda do cargo, por exemplo, crimes de corrupção que tem como sanção também a perda do cargo. Mas o impeachment, a perda do cargo, não é um efeito imediato da condenação. Vimos processo de julgamento dos governadores por crimes comuns. Não se exige relação de pertinência temática com a função, hein? Como exigido para o presidente da República. O governador pode ser processado por crime comum, independentemente de relação com a função. Então, visto processo de julgamento dos governadores de Estado e Distrito Federal por crime comum, agora, processo de julgamento dos governadores de Estado e Distrito Federal por crime de responsabilidade. Primeira anotação importante para vocês é a súmula vinculante 46 do STF. Diz lá, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União, em conformidade com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Portanto, não podem as constituições estaduais estabelecerem regras de processo e julgamento para governadores de Estado e Distrito Federal nos casos de crimes de responsabilidade. Aplica-se no que couber, no que foi recepcionado, a Lei 1079 de 50. O legitimado apresentar acusação contra o governador do Estado por crime de responsabilidade, conforme a Lei 1079 de 50, artigo 74, é qualquer cidadão, assim como aquele que pode apresentar acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade. Vamos ao dispositivo, veja o que diz lá. Na verdade, eu falei 74, desculpe, né? Ato fato. 75. Diz lá. É permitido a todo cidadão denunciar o governador perante a Assembleia Legislativa por crime de responsabilidade. Então, cabe a qualquer cidadão apresentar denúncia, a lei chama de denúncia, apresentar, portanto, acusação contra o governador por crime de responsabilidade. Apresentada a acusação, a denúncia à Assembleia Legislativa, cabe à Assembleia Legislativa receber ou não a denúncia. Veja, ela não vai autorizar o recebimento, ela vai receber ou não a denúncia. Em relação ao presidente da República, a Câmara, ela autoriza ou não o recebimento da acusação pelo Senado. Aqui, a Assembleia, ela recebe a acusação. Veja o artigo 77, o que diz. Diz lá. Apresentada a denúncia e julgado objeto de deliberação, se a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, maioria absoluta, decretar a procedência da acusação, será o governador imediatamente suspenso de suas funções. Então, cabe à Assembleia Legislativa receber ou não a denúncia. Exemplo recente, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro recebeu a denúncia e, consequentemente, comunicou o afastamento do governador do Estado, Wilson Witzel. Então, cabe à Assembleia Legislativa receber a denúncia. Muito cuidado agora. Eu disse que a Assembleia Legislativa ela recebe a denúncia e, consequentemente, instaura seu processo. Mas não é a Assembleia Legislativa que julga. Não, professor, mas quem é que vai julgar? Veja o que diz o parágrafo 3º do artigo 78 da Lei 1079 de 50. Diz lá. Nos estados onde as constituições não determinarem, a gente já para aqui. A Constituição não pode determinar. Lembra da súmula vinculante 46? Então não se aplica o que as constituições estaduais eventualmente disserem. Então segue lá. Nos estados onde as constituições não determinarem, o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores aplicar-se ao disposto nessa lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido, olha lá, por um tribunal que a gente pode chamar de tribunal especial, composto por 5 membros do Poder Legislativo, 5 deputados estaduais
e 5 desembargadores. Então, 5 deputados estaduais e 5 desembargadores vão formar esse tribunal especial para julgar o governador por crime de responsabilidade. Então, não será julgado pela Assembleia Legislativa. Basta você lembrar do caso Wilson Witzel. Ele vai ser julgado por esse tribunal especial composto por 5 desembargadores, 5 deputados estaduais e presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Seguindo lá. Então, composto por 5 membros do Legislativo e 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça, que terá, e aqui detalhe também importante para a prova, que terá direito de voto no caso de empate. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, que preside o julgamento, terá direito de voto apenas em caso de empate. Seguindo, a escolha desse tribunal será feita da seguinte maneira: a dos membros do Legislativo, mediante eleição pela Assembleia Legislativa, e a dos desembargadores, mediante sorteio. Então, recebida a denúncia por crime de responsabilidade contra governador, cabe à Assembleia Legislativa receber ou não a denúncia. Lembrando que quem pode apresentar é qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão comprovado estar em dia com os direitos políticos, a partir da apresentação do título de eleitor, ele pode apresentar acusação contra o governador diretamente à Assembleia Legislativa. Cabe à Assembleia Legislativa receber ou não a acusação. Recebida a acusação, instaura-se o processo contra o governador do Estado, ficando mesmo afastado com o recebimento da acusação pela Assembleia Legislativa. Recebida a acusação, deve ser formado um tribunal especial. Não é, portanto, como dito, o governador julgado pela Assembleia Legislativa. Então deve ser formado esse tribunal especial, que vai ser composto por 5 membros do Legislativo. A escolha se dá mediante eleição, 5 deputados estaduais e 5 desembargadores, escolha que se dá mediante sorteio. Quem preside o julgamento é o presidente do Tribunal de Justiça, que terá direito de voto apenas em caso de empate. Uma vez absolvido, não há qualquer prejuízo ao prosseguimento do governador no exercício de suas funções. Sendo o governador condenado, o primeiro efeito da condenação é a perda do cargo. Então, a perda do cargo é o primeiro efeito da condenação. Mas nós temos uma divergência quanto ao período de inabilitação, quanto ao segundo efeito da condenação por crime de responsabilidade. Na Constituição, que faz referência ao presidente da República, o período de inabilitação é de 8 anos. A lei dispõe de forma diferente. Veja o artigo 78, caput. Diz lá: o governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado, isso não se aplica, não foi recepcionado, e não poderá ser condenado senão a perda do cargo, primeiro efeito da condenação, com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da respectiva responsabilização na justiça comum. Nós temos divergência, portanto, quanto à aplicação de inabilitação por 5 ou 8 anos. Uma primeira corrente entende que os 5 anos previstos no artigo 78 da Lei 1079 de 50, não foi recepcionado pela Constituição, aplica-se a regra de 8 anos, aplicada também ao presidente da República. Já uma segunda corrente entende que você teria aqui uma norma de natureza penal quanto à punição, logo não caberia analogia em malam partem, aplica-se a regra de 5 anos, se tratar de regra específica. Uma terceira corrente diz que você não aplica a regra de 5 anos, pois não foi recepcionado, não aplica, por analogia, a regra de 8 prevista para o presidente, mas aplica o que previsto na lei de ficha limpa, inabilitação por 8 anos. Vai chegar à mesma conclusão da primeira corrente. O STF ainda não definiu posição quanto ao ponto. Vamos ver isso certamente, caso seja condenado, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel. Vamos ver o prazo a ser estabelecido. Para efeito de prova, prevalece 8 anos na doutrina. Se fizer referência a dispositivo legal, você coloque 5 anos.
Se não fizer referência a dispositivo e sim a doutrina, coloque 8. Se fizer referência à doutrina, ao que dispõe a lei, ao que dispõe a legislação, fale 5 anos como dito. Então vimos processo e julgamento dos governadores por crime comum e por crime de responsabilidade. Agora, processo e julgamento dos prefeitos. Com relação aos prefeitos, também vamos analisar crime comum e crime de responsabilidade. Em relação aos crimes comuns, não há necessidade de pertinência temática com as funções, assim como para governadores. Em relação aos crimes comuns, portanto, nos crimes comuns, os prefeitos são julgados perante o Tribunal de Justiça, em conformidade com 29, inciso 10 da Constituição. Novamente, olha lá, julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Em casos de competência da Justiça Estadual. Em casos de competência da Justiça Federal, crimes cometidos, por exemplo, contra a União, a Justiça Federal será competente para julgar. E ainda, no caso de crimes eleitorais, competência Tribunal Regional Eleitoral. Então, competência para julgar prefeitos. No caso de crimes comuns, artigo 29 e 10 da Constituição Federal, Tribunal de Justiça. Com essas duas exceções. Crimes contra a União, competência da Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. Crimes eleitorais, competência da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Em relação aos crimes de responsabilidade, a norma que regula processo de julgamento dos prefeitos é o Decreto 201 de 67. Importa, primeiramente, identificarmos os crimes de responsabilidade, chamados de crimes de responsabilidade próprios e crimes de responsabilidade impróprios. Os crimes de responsabilidade impróprios são crimes comuns. Serão julgados pelo Tribunal de Justiça em conformidade com o artigo 29, 10 da Constituição Federal. Já os crimes de responsabilidade próprios, esses serão julgados pela Câmara de Vereadores. Vamos lá ao decreto 201 de 67. No artigo 1º, nós temos os chamados crimes de responsabilidade impróprios. Então, esses crimes do artigo 1º do decreto 201 de 67 não são julgados pela Câmara Municipal. São julgados pelo Tribunal de Justiça, porque são crimes de responsabilidade impróprios, ou seja, são, na essência, crimes comuns praticados por prefeito. Veja o que diz lá. São crimes de responsabilidade. Se você quiser anotar na legislação que você utiliza, pode colocar ao lado, impróprios. Dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, olha aí, grife, independentemente de pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Não há qualquer juízo a ser exercido previamente pela Câmara dos Vereadores. Segue lá. Vou ver só alguns exemplos, tá? Não vou ler o dispositivo todo para vocês. 1. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. 3. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. 6. Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores. 8. Contrair empréstimo, emitir apólices ou obrigar o município por título de crédito sem autorização da Câmara. E aí, segue. Então, crimes de responsabilidade que podem ser praticados pelo prefeito, chamados de impróprios. São crimes comuns praticados por prefeitos, julgados, como falado, pelo Tribunal de Justiça e não pela Câmara de Vereadores. Agora vejam o artigo 4º da lei, ou melhor, do Decreto 201 de 67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, e agora grife, sujeitas a julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Sancionados com a cassação do mandato, hein? Nos anteriores, nos crimes de responsabilidade impróprios, a pena vem estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º. Veja o que diz lá. Os crimes definidos nesse artigo são de ação pública. Punidos os do item 1 e 2 com a pena de reclusão de 2 a 12 anos. Os demais com a pena de detenção de 3 meses a 3 anos.
Agora, importante parágrafo 2º. A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos nesse artigo, no artigo 1º, acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil, do dano causado ao patrimônio público ou particular. Quanto ao prazo de inabilitação para exercício de função pública, temos a mesma discussão que fizemos em relação a governadores. Então, lembre que nós dissemos, tá, em relação ao governador. O STF não tem posição quanto ao período, mas o STF determina que não cabe à Constituição do Estado ampliar o prazo de 5 para 8. Então, aplica-se o prazo de 5, embora a doutrina defenda 8 por força da Lei Complementar 135, Lei de Ficha Limpa. Aqui nós vamos ter a mesma discussão. Tá? Então, aplica-se os mesmos argumentos que nós dispensamos em relação aos governadores quanto ao período de inabilitação. Então, não aplicaria esses 5 anos, mas aplicaria-se a regra prevista na Lei Complementar 135, Lei de Ficha Limpa, ficando suspenso por 8 anos, em conformidade com a Lei de Ficha Limpa. Bom, pessoal, fechamos a análise do Poder Executivo, processo e julgamento do Presidente da República, governadores de Estado, governador do Distrito Federal e prefeitos, tanto no caso de crime comum como de crime de responsabilidade. É um tema muito atual e que vocês devem ficar atentos na prova. Um abraço, sucesso a todos, muito bom estudo e saúde!